Peço a paciência dos senhores para mais uma opinião barata do barato. Mandetta não reúne condições para permanecer. É uma demagogia explícita. O artigo 84 da Constituição Federal dispensa qualquer esforço interpretativo. Vamos lê-lo. Compete privativamente ao presidente da República, privativamente, 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. 2. Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Alguém necessita urgente avisar ao político, que se diz médico cientista Mandetta, da existência deste expresso mandamento legal. Caso contrário, ele termina por demitir o presidente. Aliás, foi a impressão irônica que deixou na entrevista novamente concedida logo após a reunião presidencial de ontem. De fonte na jornalista Regina Vilela, com denúncias e investigações em andamento, leio horrores criminais, morais e legais dos mais próximos auxiliares de Mandetta, vinculados ao não menos desconfiável Onyx Lorenzoni. Não fosse vinculações partidárias deles em pleno desacordo com a visão política externada pelo presidente. Isso autoriza a ir além e imaginar um segundo escalão de cargos comissionados no Ministério da Saúde, segundo Mandetta, que limparam gavetas, sob a hipótese da saída dele, em nada adeptos à visão política presidencial. Esse ambiente é inadmissível num Estado presidencialista, consequentemente no serviço público, configurando-se em aberta insubordinação funcional, o que vale também para ministros, militares ou civis e vice-presidentes. O presidente perdeu, talvez, a melhor oportunidade para mudar o rumo do barco, trocando a tripulação e não deixando margem a dúvida sobre quem comanda no Brasil. Impor-se para os brasileiros, principalmente para as dezenas de milhões de cidadãos que o elegeram. Duas observações sobre a segurança do frágil sigilo que necessariamente deve cercar a evolução das decisões presidenciais, principalmente se tratando de um militar. Ontem, logo cedo, o lixo do Sistema Globo anunciava com estardalhaço a saída de Mandetta. Logo a Globo? Com exclusividade? Depois, à tarde, enquanto ainda estava em curso a reunião ministerial, a imprensa já noticiava que Mandetta ficaria, segundo ela, de fonte de ministros que estavam presentes à reunião fechada. Ora, somente alguém próximo do presidente poderia ter passado informações para a Globo. Mas, informação passada de uma reunião ministerial com o presidente ainda em curso, deixa patente a fragilidade do sigilo que deve cercar o presidente. Lembra ainda o caso da droga encontrada na comitiva presidencial, o descuido do então chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, conversando ao ouvido com o presidente de celular aberto para a imprensa, afora o caso do abusado auxiliar direto, também de Onyx, em regulares viagens aéreas particulares. Na hipótese que o presidente tivesse demitido Mandetta, como deveria, a Globo sairia fortalecida como formadora de opinião, além de provar que o presidente tem ao seu lado traidores. Isso deve ter dificultado em muito se o presidente tinha efetivamente decisão de demitir Mandetta. A conduta de Mandetta é nitidamente política. Não fosse restituir o cargo que não lhe pertence. Segue fazendo questão de contestar irônica e ideologicamente o presidente, deixando um leque aberto de suposições que enfraquecem o presidente e anima o grupo de marginais que publicamente o apoiam, os corruptos de sempre que a sociedade inteira conhece. Mandetta não tem condições morais e legais mínimas de permanecer no cargo. Contrariamente, formará um velado governo paralelo. A presunção de Mandetta nada tem de científica. Adota a posição contrária e inverte toda a estrutura hierárquica funcional administrativa fundada na instituição presidencial. Personifica o próprio demagogo,
Vejamos esse texto. O demagogo é obrigado a contar com o efeito que faz, motivo pelo qual sempre corre o perigo de desempenhar o papel de um histrião ou de assumir com demasiada leviandade a responsabilidade pelas consequências de seus atos, já que está preocupado continuamente com o efeito que pode causar sobre os outros. Continua Max Weber. Política desse naipe não passa jamais de um espírito embotado, soberanamente superficial e medíocre, incapaz de compreender qualquer significado da atividade humana. Muito obrigado e grato pela paciência dos senhores.